Oi, 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 gente! Brasil, sejam todos e todas muito, mas muito bem-vindos a mais um grandioso episódio do SingularCast. Desta vez, modalidade R+. Estou aqui com uma aluna minha, Patrícia Magalhães, aprovada em cardiologia. Olha essa trinca de aprovações. Dante, Unifesp e Unicamp. Gente, então com certeza essa moça que tá aqui do meu lado vai ensinar muito para você nesse episódio. Então, simbora lá conhecer a nossa convidada. Antes de mais nada, queria agradecer porque a dona Paty aqui está de pós-plantão e mesmo assim veio toda linda, maquiada aqui para o nosso estúdio. Chegando numa sexta-feira agora, deve ser umas 5 da tarde, não, entre 4 e 4 e meia ali da tarde. E mesmo assim você veio, Paty. Muito obrigado, de todo o coração. Ai, obrigada por me convidar para estar aqui para contar um pouquinho da minha história. Espero muito ajudar vocês aí nessa reta aí que assim é árdua, mas a gente com muito foco aí, com a ajuda do pessoal, a gente consegue sim. Ótimo. Então, pra gente se conhecer, né? Na verdade, eu já te conheço de outros carnavais, mas as pessoas de casa não te conhecem ainda. Paty, conta pra gente, onde que você fez graduação, onde que você fez clínica, quando você terminou clínica? Bom, eu sou da Bahia. Eu vim fazer faculdade em Santos, São Paulo. Fiz na Ciências Médicas de Santos. O pessoal costuma chamar de Lusíada, né? Uma faculdade bem tradicional. Terminei em 2018, trabalhei 3 anos aí na pandemia e finalizei clínica em 2024, em março de 2024. Tirei esse aninho aí para me reestruturar, estudar e agora, graças a Deus, eu tô no R+. Exato. Inclusive, uma das nossas mentorias, a senhora ainda era R2. A gente fez num conforto médico. Isso. Né? Eu nunca esqueço das coisas, gente. Às vezes os alunos me encontram e falam assim, lembra de mim? Mas é claro que eu lembro de você, só pode só falar o CPF do aluno. Então, primeira coisa, por que cardiologia? Porque assim, ó, antes de você me responder, tá? Eu sempre achei a cardio muito só coração, né? Então eu sempre, né, tudo bem que eu sou suspeito pra falar, porque é reumato, é uma coisa mais É. sistêmica. Não que o coração não seja, mas coração a gente fica muito com aquela coisa assim, bem nicho, né? Então, por que cardiologia, Paty? Da onde que veio essa vontade? Olha, foi o meu primeiro sonho. Desde que eu entrei na faculdade, me desviei entre outras especialidades ali, acabei ficando um pouquinho deslumbrada aí com procedimento, pensei em cirurgia, mas no final, quando eu entrei na clínica médica, eu falei, realmente é o que eu amo, é o que eu gosto, porque é uma especialidade que a gente consegue atuar em vários lugares, né? Em ambulatório, em consultório, que é uma coisa assim que eu amo muito consultório, UTI, UCO, exame, então a gente é bem amplo essa área, eu acho que é o que me chamou mais atenção. E o fato da população, assim, que eu mais gosto, que me puxa um pouquinho para cardiogéria ali, ser Ah, a clientela ali. Então, acho que isso aí chama bastante atenção. entendi. E realmente é uma especialidade muito ampla, que te dá um leque de É, opções, inclusive do R++++, né? De você fazer uma sub da cardio, sim. né? Você já pensa em alguma coisa? Eu sei que tá muito cedo ainda, mas só curiosidade. Eu penso em imagem, eu gosto muito de eco, né? Tem uma opção agora que a gente descobriu agora lá no R+, de uma multimagem, eco, ressonância, sentido, então é uma coisa que está me chamando a atenção. Acho que eu vou descobrindo mais aí nos setores. Exato. E pra gente já engatar, antes da gente falar da rotina, tem uma coisa que eu não deixei claro. Qual instituição você escolheu? Então, assim, passar nessas três, a gente pode abrir três champanhes, a gente, né? Nossa, qualquer um ficaria muito, muito feliz. Mas agora vem todo o processo de escolha e a gente tem que colocar na balança os prós e contras de cada instituição. Apesar de serem instituições muito boas, a gente sabe que alunos têm diferentes perfis e as instituições têm diferentes perfis também. Como é que você ponderou essas três na balança? E o que que te ajudou a escolher uma sobre a outra? E aqui é óbvio, gente, a gente não vai falar mal de nenhuma instituição, não é isso.
Mas assim, o que predominou no seu coração para escolher? E aí você vai contar pra gente. Bom, eu escolhi o Dante, né? Sempre foi um grande sonho. Conhecia já alguns colegas que faziam residência na instituição a gente sempre escuta de um colega contando de uma, de outra, e a gente vai se apaixonando um pouquinho mais por uma, por outra. Conheci alguns chefes em serviços externos, assim, que eram do Dante, assim, muito acolhedores, e isso chama muita atenção. O residente é um coitado, né? Então, onde a gente é abraçado, a gente gosta de ir. E eu senti muito isso agora no Dante também. A gente é muito, muito acolhido, né? A gente está ali vulnerável, num lugar que a gente não conhece, com pessoas que a gente não conhece, numa rotina totalmente diferente. Então, sabendo que eu seria acolhida, foi o que me chamou mais atenção. Apesar de questão de carga horária ter sido uma coisa que eu pensei bastante antes dessa escolha, e assim, a gente vai em congresso, conhece pessoas de renome falando sobre o lugar, então acho que chama a atenção, a gente tá num lugar amplo. Eu, por exemplo, agora eu estou rodando num setor de hemodinâmica e o primeiro stent metálico do Brasil foi implantado lá. Quem implantou é um dos chefes, então a gente fica muito encantado com a instituição ser pioneira, ser de grande nome, assim. Uhum. Todas são, né? Mas acho que o Dante é o que mais me encanta aí nesse sentido. Perfeito. Então, nesse caso, teve todo um namoro, né? Isso. Assim, e esse namoro é muito legal, é muito importante, porque é óbvio que tem outras coisas boas, coisas ruins, etc. Mas essa fase do namoro com a instituição é muito importante. Às vezes a gente simplesmente gosta do lugar, a gente se enxerga Sim. lá e tá tudo bem, né? Sim. Tá tudo certo. Além disso, a gente também teve o fator acolhimento. E olha que isso é um grande diferencial, porque a gente sabe que tem algumas outras especialidades, algumas outras residências, em que esse acolhimento não é muito bem feito. Sim. E o residente, ele tá lá, porque a instituição tem nome, etc, etc, mas o fato dele não ser bem acolhido vai aumentar a chance de burnout, de dropout da residência. Isso. Então, esse acolhimento é muito bom. Uma das coisas que eu nunca vou esquecer foi o clima gostoso que eu senti da Reumato quando eu entrei. Isso foi, sabe, aquela, né, assim, tipo... chama a gente, né? Isso E a é gente muito... sente prazer em estar lá. Eu acho que é muito... tá corrido, tá sofrido, tá, mas tá gostoso, tá aqui, a gente tá vivendo o sonho e vai... Exato. E uma das coisas que eu falo, gente, guidelines tem a vida toda para ler. A residência é para você pegar a experiência que não está no guideline. Para você pegar a mão do paciente. Que assim, o guideline, ele existe, beleza. Eu sei que vocês da CART são as pessoas que mais publicam guidelines e coisas. Mas uma das coisas que fazendo, né, Sérgio, pro meu lado. Uma coisa é que a nefrite lúpica lá no guideline vai falar. Outra coisa é você, como paciente, vendo. Isso é algo que a gente só aprende na residência. E pegando aquele expertise do chefe das coisas, isso não tem preço. E assim, eu sempre ouvi muito falar assim, é muito fácil discutir com o chefe, eles são muito abertos, pegam na sua mão, e realmente é isso. E assim, chegar lá e comprovar que te falaram, que você tem essa abertura para discussão, para aprendizado, então é muito gratificante mesmo. Muito bom que essa conversa sirva de estímulo para todo, né, todo quase cardiologista ali lá do outro lado, que já quer ser, né, use isso daí como base. Então agora vamos contar como é que foi a sua preparação de fato. Durante o R2, né, pensando que a gente se viu ali, a gente estava transicionando janeiro, fevereiro, na verdade, de 2024. Então eu te vi terminando o R2 para a gente engatar nos estudos ao longo de 2024. Mas só para a galera de casa ter ideia. Durante o R2, você focou na prova ou você focou na residência na vida? Como é que foi? Durante o R2 eu foquei muito em passar. Eu tinha duas metas, duas instituições que eu queria muito. Eu foquei nisso e eu estudei bastante, eu me dediquei, inclusive foi até uma frustração muito grande. Quando a gente se conheceu, eu cheguei a comentar que realmente eu estava me reerguendo, porque a gente se estuda e junto com muita gente, aí você vê as pessoas passando e você fica para trás e fala, o que faltou, né? Então, eu acho que no R2 eu me dediquei muito à residência, me dediquei a passar na instituição e, na verdade, eu finalizei o R2 numa decepção que eu tive que me reerguer aí durante
ano aí de 2024. Isso é muito comum, tá, do residente de clínica, porque a gente, diferentemente de outras, né, especialidades, na maior parte das vezes o R2 é muito puxado de clínica. Não que o R1 seja tranquilo, mas o R2 ele tem toda aquela carga emocional diferente, ainda mais porque em alguns serviços você é visto como chefinho, né, do PS, chefinho da enfermaria, você tem que cuidar do R1, dos internos, então isso é uma carga emocional. Uma das coisas que mais me complicava na minha residência foi um estágio da enfermaria, que eu tinha que cuidar dos internos, dar atenção para eles, cuidar de casos complexos e absorver todo, né? Assim, óbvio que os assistentes existem, mas a maior parte das vezes você tá lá, filho, é E guerra. você já passou um ano ali, então todo mundo já te conhece, então que o pessoal já sabe que você vai resolver, né? Então acaba que é uma carga, acho que mental, acho que mais do que até físico, uma carga mental de você ter que dar conta ali, ter que ficar como se fosse um sobreaviso o tempo todo ali. Eu Exato. acho que foi isso. E isso aliado com o fato de querer estudar para a prova de residência, não tem como esse cara estudar mais do que 15, 20 horas líquidas na semana. Porque ele tá na residência, gente. Não tem como. Então, o volume de estudo, apesar de ele ser feito com qualidade, ele ainda não vai ser um volume de estudo que a gente poderia alcançar pós-formado. Porque a vida muda muito. E uma das coisas que você estava me contando antes de começar o episódio foi até a dificuldade de lidar com o tempo, entre aspas, livre, pós-término de residência. Vamos falar um pouquinho disso antes da gente falar da rotina. Nossa, é muito ansioso, né? A vida do médico, a gente se coloca numa rotina tão assim, doentia, que a gente se adapta a trabalhar 120 horas semanais, 160 horas semanais, e tá tudo bem. Quando a gente desacelera, que a gente percebe, que estranho, né? Parece que tá faltando alguma coisa. Eu acho que foi isso que aconteceu comigo, de sair de uma carga horária totalmente absurda de trabalho fora, que eu preciso trabalhar fora também, e estudo, e aí do nada tirou toda a carga da residência, eu só tinha que estudar e trabalhar um quarto do que eu trabalhava antes. Então, nesse tempo ocioso que eu percebi, poxa vida, a vida tá passando, eu estava usando todo o meu tempo para trabalhar e dedicar à medicina, né? A gente tende a fazer isso, a viver a medicina o tempo todo. E aí que eu me deparei com questões assim emocionais que eu tive que lidar, trabalhar isso em terapia, o ócio, e descobrir hobby que eu não sabia descobri que eu não tinha hobby, né? E começar a cuidar um pouquinho mais de mim. Então foi um ano que, vivendo ele, eu fui entendendo que valeu muito a pena, assim. E eu entendi o porquê que tudo aconteceu da forma que aconteceu, assim. Eu precisava desse ano. Perfeito. Então, isso não significa que você só estudou, certo? Não, perfeito. Então, vamos pegar esse gancho. Conta pra gente como é que era uma semana usual. Eu sei que as semanas flutuaram ao longo do ano, beleza? Mas se a gente pegar uma semana, assim, padrão de 2024, como é que era organizada, primeiro no sentido de trabalho? Normalmente, eu tirei 2 dias para trabalhar. Eu fazia 48 horas semanais, assim, que já é muito bom, né? 48 horas semanais, 2 plantões em um ambiente tranquilo. Geralmente eu me dediquei mais à UTI, porque é um ambiente mais controlado e que a gente, querendo ou não, consegue descansar, consegue estudar um pouquinho, usava para fazer algumas questões, fazia alguns flashcards ali, aproveitava o tempo que terminava de fazer as obrigações, né? E aí, tirando essas 48 horas, eu, durante a semana, estudava videoaulas, fazia flashcards, colocava como meta diária, né? 1 hora de flashcards, sabe? Acabou que depois virou 2 horas, 3 horas, porque eles foram se acumulando. Falaremos isso, pode deixar. Vão virando muitos flashcards, que a gente faz flashcards bastante, né? E final de semana eu fazia uma prova por semana. Em um tempo que eu tinha mais, em semanas que eu trabalhava menos, a 36 horas semanais, acabava que eu fazia 2 provas. Eu tinha também uma amiga, que também é do Medical, que acabou, a gente se estimulava e estudava, fazia provas juntos, e a gente botava como meta isso daí. Tem tanta coisa que eu quero puxar, não sei nem por onde, por onde começar. Só nessa fala você entregou muitas coisas interessantes. Então, primeira coisa, ó. O que não pode acontecer no ano pós-R2 é a gente ser seduzido pelas possibilidades que aparecem. Porque agora,
você consegue pegar um plantãozinho que paga melhor, que às Sim. vezes nem aceita recém-formado, você consegue virar hospitalista, tem um monte de oportunidades que se abrem quando a gente se forma na clínica médica. Só que a gente tem que lembrar que se não tem problema nenhum, se o cara quiser só trabalhar esse ano e começar a estudar ano que vem, também tá de boas. Mas se eu quero passar na prova de residência, né, pensando na R+, eu preciso colocar o pé no freio. Eu preciso Sim. controlar quantos plantões eu vou dar. E uma excelente saída para o egresso da clínica médica é uma boa CTI, uma boa UTI. Por quê? Afinal de contas, você passou 2 anos lidando com pacientes graves. Então, assim, por mais que você não saiba a etiologia da internação, do que está no paciente, mas se ele degringolar, você sabe o que Você sabe fazer. resolver. Você sabe entubar, você sabe passar central, você sabe ligar droga, você sabe manejar, você sabe passar caso pro chefe, você já sabe fazer essas coisas. Então, é um ambiente muito bom para quem saiu da clínica médica. Em especial se você for dar num local onde você vai pegar o mesmo paciente, os mesmos pacientes de manhã, vai evoluir ali, e se você fizer o 24, você vai evoluir de novo à noite, as mesmas galeras, né? Coloquei no plural, de manhã. Então, fica um trabalho bem fluido. E que dá para estudar também num bom plantão. Claro que existem plantões e plantões, né? Mas, E assim, eu até prefiro essa questão de já emendar 24 horas, porque eu sou muito metódica no cuidado com o paciente, então eu não consigo fazer trabalho pouco, né? Então, normalmente eu pegava 24 horas, durante o dia eu fosforilava ali, fazia toda aquela fosforilação, ajeitava tudo, ajustava medicação, ajustava droga, tratamento, enfim. E nas 12 horas seguintes eu colhia os frutos do que eu fiz durante o dia, né? No UTI a gente tem um ajuste muito fino, né? E acabava fazendo pequenos ajustes, então acabava o serviço muito cedo, né? Na maioria das vezes, quando alguma coisa não tirava a gente do eixo. Então, geralmente, era um plantão que terminava cedo, eu conseguia dormir, no outro dia eu estava um pouco mais tranquila para poder voltar para os estudos. Uma das coisas que mais me angustiava era assumir um plantão às 19 horas, todo mexido, com tanta pendência. Eu falava, não, se for para fazer isso, melhor começar às 7 horas da manhã, resolver tudo e ter uma noite boa. Exato, que geralmente era o que eu fazia. Ou se fizesse invertido também, tentava ajustar à noite, no outro dia já estava ok. Já estava tudo ok. Beleza, então essa é uma dica legal do local para onde trabalhar, tá? Uma outra dica que eu quero dar é para pensar em hospitalista. Hospitalista eu dava, né? Plantão de hospitalista era uma coisa bem tranquila e eu gostava de dar. Não era às vezes tão tranquilo que nem uma UTI bem cuidada, mas dava para fazer ali, né? Sim. Por merecer. Beleza. E você deu a dica do sentido de horas de trabalho. Então, quando a gente pensa para o R+, não é que exista uma regra, né, que eu tenho que falar, trabalha só 30 horas na semana. Claro que vai depender de cada um. Mas, em geral, se a gente conseguir concentrar o nosso trabalho no R+, em 2 dias de trabalho, por mais que sejam 24, e se for um 24 que dá para dormir, no dia seguinte você chega em casa, dorme, à tarde e noite ainda dá para render. E eu gostei que você estruturou sua semana colocando o quê? Provas desde o começo, né? Sim. Pensando no final de semana. Isso fica legal, porque o final de semana já fica com ar de prova. No R+, com exceção de algumas instituições, e entre elas o Dante Stanés, a grandíssima, né, maior parte vai ter, né, serão de provas de 50 questões. Sim. Então, são poucas hoje que a gente tem 80, 100, 120 questões no R+. Então, são provas que dá sempre pra gente fazer uma por semana, tá? Sim. E se eventualmente não der, dá pra gente fazer metade numa semana, metade na outra. O que não dá, né, Paty, é colocar a prova lá quando chegar em outubro. Ah, agora que eu vou pegar as provas do Dante pra fazer. Ah, porque só tem 2, né? A gente só teve 2 versões do Dante, então eu vou deixar pra fazer depois. Não, né? Repete essas provas. Assim, uma dica que eu trago pro pessoal, geralmente, quando a gente começa no início a fazer prova, a gente se sente muito bobo, porque a gente não começou a estudar tudo ainda, não viu tudo do cursinho, não viu tudo que tem de conteúdo, então a gente erra muito. Mas não se desanime, uma hora você vai começar a melhorar um pouquinho essa pontuação, vai entender o padrão de questões, que é uma coisa que você traz muito aí no cursinho, e a gente começa a melhorar essa pontuação e ficar mais estimulado, e isso aí vai exponencial, né? Você começa a melhorar bastante. Como é que era um dia de estudo? Então a gente definiu a rotina, né, no sentido de trabalho, onde que a prova entrava, onde que os estudos entravam, mas vamos pensar um dia que não era o final de semana, um dia que você ia estudar. Então você acordava, qual que era a primeira coisa do dia que você fazia?
A primeira coisa eu ia na academia, eu já fazia o que tinha que ser, já me obrigava a ir. Eu gosto, mas assim, musculação é um negócio que eu me estimulava a ir sozinha, né? Ia pra academia, voltava, começava a assistir aulas, geralmente no período da manhã, que a gente tá um pouquinho mais preguiçoso, assistia umas aulas, fazia flashcard com essas aulas, e aí à tarde geralmente eu sentava para fazer algumas questões, terminar os flashcards que acabaram ficando pendentes. Na verdade, como eu tenho um pouco de hiperatividade, então eu costumava ficar variando. Aí eu assistia a aula, me cansava um pouquinho, vou responder a questão. Aí respondia 10 questões, me cansava, vou terminar os flashcards. Então, eu acabei pecando um pouquinho nessa questão de rotina, assim. Eu variava bastante, mas por bastante tempo funcionou para mim, porque é, poucas coisas assim conseguem me manter no foco. Sim, mas Então, isso é uma coisa que eu usava. vamos conversar Inclusive, o sobre isso. Pomodoro. É uma coisa Ah, que eu aprendi com você e que me ajudava a centrar mais. Então, eu usava, assistia a aula de 40 minutos do Pomodoro, 20 minutos, dava o sinalzinho e ia fazer alguma coisa. Aí sentava de novo, voltava, fazia uns flashcards nos próximos 40 minutos. Então, eu acabei variando e funcionava. Funcionou bem, por bastante isso tempo. é extremamente interessante, eu preciso comentar, porque você fez uma forma que eu brinco que não é canonizada de flashcard. Porque quando a gente pega a minha aula, por exemplo, isso é muito legal, ainda bem que você trouxe esse tema. Por quê? Eu recomendo, olha, gente, primeira coisa do dia que você vai fazer é sentar no seu Anki e zerar o seu Anki. Ele vai ficar bundinha de neném, vai ficar 000, não vai ter nada. Porém, contudo, entretanto, todavia, a gente não falou que uma coisa é que é o guideline e outra coisa é o paciente. Então, no caso de Patrícia S. Magalhães, isso talvez não fosse a melhor dos cenários. Sim. Por quê? Especialmente quando a gente está naquela transição ali de primeiro para o segundo semestre, o Anki já fica um pouquinho maior. E esse Sim. um pouquinho eu estou diminuindo, né? Ele fica razoavelmente grande. Robusto, fica enorme. Isso. Para alunos que têm bunda, assim, que conseguem sentar e que nem, né, eu e vários outros, Admiro muito, porque eu não consigo muito tempo, não. dia assim, flashcard, vamos zerar, vamos esgotar. Brasil, ótimo. Mas pode ser que você seja diferente. Pode ser que talvez aqui a gente precise singularizar o seu estudo. Então, isso que você fez foi muito bom. Foi trazer dinamicidade para uma pessoa que precisa de dinamicidade. Sim. Então, a gente intercalar de algo passivo, que é videoaula, para algo extremamente ativo, que é revisar os flashcards. Ai, Matheus, mas daí, se ela criou flashcard, ela vai rever esse flashcard da mesma? Ok, gente, não é o melhor? Não, é o que tinha. Isso é muito legal, porque aqui eu tenho total liberdade, porque eu sou de carne e osso, você é de carne e osso. Então, é isso. Isso é a mágica da rotina. Que a melhor rotina, Paty, é aquela que cabe no nosso pé. Que ela estica e ela retrai quando ela precisa. E se seu pé der uma inchadinha no final do dia, o sapato não vai estourar. Sim. É isso. Então isso foi muito, muito legal. Então, no dia, né? Começava o dia com conteúdo passivo, intercalando com flashcards, e de tarde a gente fazia questões. Né? Quando provavelmente você é uma pessoa muito mais da tarde barra noite do que da manhã. Sim, do que da manhã. Exato. Então, isso é muito legal para a gente aproveitar esse fluxo aí e beleza. E quando a gente pensa em mentoria, quando a gente pensa em planilhas, uma das coisas que eu faço questão, né, de falar com vocês é de ter uma meta de estudo. Porque se a gente estudar sem uma meta, né, de repente a gente fica com aquela sensação que, tipo, será que eu estudei o suficiente? Será que eu não estudei? E daí aquela pessoa não consegue aproveitar o descanso. Então, uma das coisas que a gente sempre faz é estabelecer um limite. Falar, olha, você vai estudar até aqui, cumpriu a nossa meta, beleza. Vai jogar bola, vai lá pro parquinho, vai fazer o que você quiser. Sim. Como é que você lidava com metas e endpoints? Como é que funcionava isso num dia de estudo? No início, a questão do ócio me fez ter um pouco de dificuldade de parar. Eu queria continuar, não. Eu combinei com o Matheus que seriam tantas horas semanais, a gente já dividiu, já colocou na planilha, já completei, mas será que não dá mais uma horinha antes de dormir ali? E aí isso aí foi um pouquinho mais difícil, mas eu entendi a importância, a necessidade de colocar um tempo para si, de pausar e assistir alguma coisa e fugir dali um pouquinho
daquele mundo da medicina, dos estudos, das provas, porque isso realmente faz bem, né? E ajuda no dia seguinte. Então, geralmente, eu cumpria a minha meta. No início, apesar da dificuldade, eu prolonguei um pouquinho mais, eu quero estudar um pouquinho mais, mas no final eu fui entendendo por conta dessa carga de flashcard, essa carga de questão, a apreensão pelas provas, né, que estão chegando, ai, não tô me sentindo segura ainda. Eu acho que esse horário aí, esse tempo para mim, ele foi assim, foi essencial para seguir, né? Com certeza, ainda mais porque o descanso, ele deixa a gente, como o nome já diz, descansado, para quando chega a nossa próxima sessão de estudo, a gente consegue dar o nosso melhor. O contrário, né, quase como um loop infinito isso, né, é isso que eu gosto de falar para os alunos. Quando a gente tem uma performance ruim, a gente precisa tomar muito cuidado em que a saída dessa performance ruim não curse, não passe por abdicar do que eu gosto de fazer para estudar mais, porque isso vai ser extremamente frustrante, porque você não vai conseguir colocar seu desempenho, e daí você não vai ter o desempenho que você quer, você vai ficar ainda mais frustrado, vai tirar ainda mais o seu ócio, e daí quando você vê, você tá num looping infinito de um feedback que se retroalimenta, Sim. E a gente não consegue sair. A partir do momento que eu coloco um freio nesse sistema, olha, a gente vai fazer bem feito isso daqui de horas, aí você vai descansar. Daí quando você chega na sua próxima sessão de estudo, dá vontade de estudar. Né? Há quem diga no mundo da produtividade que o segredo para ser produtivo é sempre você terminar antes de cruzar o limiar do que seria visto como um esforço. Que daí fica uma atividade que, ok, eu tô fazendo e tá ok. Né? E você citou duas ferramentas. Você citou flashcards e citou Pomodoro. Vamos falar dos flashcards primeiro. Foi seu primeiro contato? Você já tinha contato com o Anki, com flashcards antes? Como é que foi? Não, virgem de flashcard, nunca tinha feito. Eu sempre fui muito de assistir aula, de ler, escrever, desenhar. Nada que fosse muito. Eu sempre fui muito passiva nessa questão de estudo. Então, eu sempre gostei de absorver de uma forma que os outros trouxessem. Nunca que eu produzi isso, né? Então, o flashcard foi a primeira vez que eu tive contato. Vale muito a pena, né, o Anki. E é uma forma assim que me ajudou, que me ajuda até hoje. Eu reviso flashcards de clínica até hoje, porque a gente usa muito ainda. Apesar do pessoal falar que o cardio é o ortopedista da clínica médica, não é não. A gente ainda usa muito, então flashcard trouxe para mim esse estudo ativo, assim, de uma forma que o conhecimento fixa, né? Ele não... Normalmente a gente assiste uma aula, um mês depois a gente tá, meu Deus, será que eu tal coisa, X era mais Y era tal coisa mesmo? E o flashcard ele traz isso para fixar mesmo. Eu percebi que o estudo ativo ele é assim, essencial principalmente para a questão de prova, né? Perfeito, porque uma coisa é a gente saber lidar com o paciente na vida e outra coisa é saber manifestar este conhecimento numa prova de residência com um limite assim bem estabelecido. Exato. Né? Às vezes a gente pode ser um médico excelente, com saber muita coisa, mas não sabe performar por mil e uma razões. A maior parte é técnica na prova de residência, que são dois mundos bem diferentes. Vamos falar do Pomodoro. Você já tinha usado Pomodoro? Como é que foi colocar o Pomodoro? O Pomodoro era de quanto tempo? Era usado sempre, de vez em quando? Como é que era? Eu já tinha ouvido falar do método, comecei a aplicar depois das mentorias, né? No dia a dia, realmente, porque a questão de desfocar é algo que sempre me incomodou muito. E não é TDAH, é mesmo de hiperatividade, né? Eu acho que eu sempre fui muito ativa e gosto muito de fazer várias coisas ao mesmo tempo, só que eu me limitei, falei, olha, nesses 40 minutos eu vou focar nessa matéria, eu só vou levantar daqui quando o sininho apitar. E assim, era uma forma de me dedicar mais. Ó, eu tenho 40 minutos, não posso, o celular tá lá longe, não vou olhar o celular agora, avisava para todo mundo, ó, volto só daqui 40 minutos. Voltava, respondia todo mundo só de 40 em 40 minutos. E aí, 40 minutos era o meu tempo. Houve momentos que eu tive que reduzir por uma questão de ansiedade, né? 30 minutos, mas depois eu voltei a 40 minutos. Mas geralmente 40 minutos é o tempo que eu determinava, 10 minutos para descanso e ia intercalando aí. Perfeito. Para quem nunca escutou falar, né, Pomodoro é uma técnica da década de 80,
tá? Criado por um italiano chamado Francesco Cirillo, na Itália, que ele estava tentando estudar, mas não conseguia. Daí ele teve uma brilhante ideia, que ele foi na cozinha da mãe, achou aqueles temporizadores, né, de cozinha, em formato de tomate italiano pomodoro, pronto. Então ele começou a Curioso. perceber que se ele fizesse, né, colocasse ali o temporizador, deixasse ali de lado, né, no pomodoro original, o intervalo de estudo é de 25 minutos, né, com 5 minutos de descanso, ele começou a perceber que isso ajudava muito mais ele a conseguir render, e é uma coisa meio mágica mesmo que acontece, tá? Claro que não é mágica, é ciência, mas a partir do momento que você coloca aquilo, você fala para sua mente, olha, você tem esse tempo, e esse tempo vai acabar. Então, por mais que seja uma coisa muito ruim, já tem um horário para terminar. Então, assim, você Sim. aguenta, tá? Então, isso ajuda. Agora, para quem tá, né, pegando pela primeira vez Pomodoro, uma das coisas que eu não recomendo é utilizar o Pomodoro original para o estudo para a prova de residência. Por quê? Como a gente, né, no nosso caso, pensando no R+, de clínica, já fizemos vestibular, fizemos a faculdade de medicina, prestamos prova e fizemos, né, a nossa residência de clínica, provavelmente a pessoa consegue se concentrar por mais de 25 minutos. E eu acho que chega no momento, principalmente para o aluno que tem um perfil borboleteador. O que é isso? Ele vira uma borboletinha, entre os intervalos ele vai, né? E depois não volta, né? Sai pela janela, não volta. Então eu acho que 25 minutos é bem pequeno pra gente. Então, de uma forma geral, eu recomendo de 40 a 60 minutos. Então, 40 é excelente, 45, 50, 55, 60. E, eventualmente, a gente pode fazer maiores, tá? E é óbvio que o principal objetivo é entregar a liquidez. Então, a gente também pode chegar na conclusão que quando toca ali o seu Pomodoro, você não precisa necessariamente descansar. Se você estiver bem, o fluxo estiver indo, engata uma sessão na outra e vai, porque você que é soberana sobre o método. Não é o contrário, você não é escrava do Pomodoro, né? Exato. Então, isso é legal, isso da gente entender essa flexibilidade que o Pomodoro nos traz. E a gente tem, inclusive, análise, né, da literatura mostrando que o Pomodoro é óbvio que é uma coisa guideline. Eu tive até uma aluna aqui, a Júlia Miranda, no primeiro episódio dessa série, ela falou, Matheus, não devo pensar com o Pomodoro. E a gente fez outra coisa, mas beleza. Mas na literatura, a gente tem sim evidência que o Pomodoro é superior à estratégia da pessoa controlar o próprio tempo, tá? Sim. Então, para quem aí... E assim, conversar com um cardiologista é só com evidência, né? Cadê minha meta-análise? Cadê a diretriz? Onde que é a diretriz? Exato, mas aqui a gente tem uma evidência. Tudo bem que não é a melhor das evidências, porque nada desse mundo de estudos de produtividade é tão, né, sem viés, mas beleza, temos alguma evidência que é melhor do que, entre aspas, nosso placebo. Sim, é muito assim, dar play no cronômetro do Pomodoro e começar a estudar. Se você realmente foca naquilo e você escuta o sino, ali você fala, pronto, cumpri minha meta, tá, 10 minutinhos. Aí você volta com mais gás, então acho que funciona muito, principalmente as pausas. É uma pausa para um café, uma pausa para ir ali brincar com o cachorro, uma pausa, sei lá, para fazer uma atividade. Eu usava muito, botei a roupa na máquina, aí no próximo estendo a roupa. Então, funcionava muito para mim, até para agilizar coisas do dia a dia, assim. Exato. E acho que o grande segredo é a gente lembrar que é o Pomodoro que é nosso escravo, e não vice-versa. Exato. Porque tem muitos alunos que ficam muito fechadinhos ali. Às vezes, a mágica do Pomodoro vai ser só o peteleco inicial. E depois o restante é com você, o show é seu. Mas às vezes esse peteleco inicial o Pomodoro dá, e dá muito bem. Agora falando de pruebas, pensando nas nossas provas, tá? Você fez uma prova que tem segunda fase, pensando na Unifesp. E esse ano a gente teve a saída do OSCE e ficou só multimídia. Sei lá como é que vai ser 2025 e 2026, né? Não sabemos. Segunda fase, te assustou? Você começou a estudar para a segunda fase só depois, porque pensando, a segunda fase da Unifesp foi janeiro. Então você teve 3, 4 semanas sem nada, só para estudar para a segunda fase. Você estudou, você começou antes, como é que foi essa preparação para a segunda fase? Eu fui para as provas bastante tranquila com relação à questão prática, né? Eu sou tímida, então para mim foi até um sossego não ter prova prática frente a frente. Estilo OSCE, né? Estilo OSCE, porque era uma coisa que eu temia muito. Então, segunda fase como currículo, como múltipla escolha, ou então multimídia, são coisas assim que me tranquilizaram, porque realmente no ao vivo, principalmente quando a gente está sendo avaliado, eu fico extremamente nervosa e gap de memória assim total.
Então, como eu sabia o estilo de prova, que seria basicamente os mesmos conteúdos da prova teórica, usando muito mais imagem, então, durante o ano, eu já fui me preparando com a parte de imagens do cursinho, né? É uma coisa que eu gosto também, então eu fazia flashcard, colocava a imagem e colocava para eu descobrir o que que era, ou então colocava o que que era e tentava lembrar mais ou menos a imagem. Então foi uma coisa que eu já vinha estudando durante o ano, não precisei otimizar aí depois da primeira fase, não. Perfeito, isso é uma dica muito legal, porque afinal de contas, no Anki é possível a gente criar um baralho, que se chama baralho de imagens. Sim. Tudo bem que pode estar no meio da galera toda e tá tudo certo, mas quem quiser já organizar no baralhinho de imagens, fica ótimo. Inclusive, na hora de adicionar um card, a gente pode colocar uma etiqueta, por exemplo, reumato, né, Sim. pneumo, né, dá pra gente organizar de várias formas. Mas é Exato. legal a gente já pensar no estudo para a segunda fase desde agora. Eu não começaria a estudar para um OSCE, caso, né, quem esteja escutando a gente vai prestar uma prova com OSCE, assim, já no começo do ano. Deixa as coisas acontecerem, faz a primeira fase, e daí a gente transiciona, porque o OSCE tem as suas particularidades. Sim. Não adianta você saber a medicina, mas você não sabe mostrar no OSCE, né? Então tem as suas particularidades. E eu também acho que foi uma vantagem da prova, porque apesar da Unifesp ter, historicamente, OSCEs excelentes, sempre dava um BO ao outro. E a prova multimídia fica uma coisa mais uniforme, que Sim. também não é isenta de seus BOs, né? Que o computador pode fazer XYZ, mas, de uma maneira mais geral, é uma coisa mais, né, menos ansiogênica. Gera menos intercorrências ali. Isso. E este ano, na verdade, já foi uma tendência do ano passado, a gente entregar o currículo presencialmente na Unifesp. Como é que foi essa entrega? Teve uma conversa, teve um acolhimento? Como é que foi? Foi uma coisa mais geral, muito pouco individualizada, né? Eu acho que a análise mesmo foi por parte dos chefes ali entre eles, mas a gente se conheceu. Acho que foi muito para conhecer o estilo do residente, seriedade, compromisso, assim, conhecer o que quer da cardiologia, o porquê escolheu, né? Mostrar como que funciona o serviço. Eu senti da Unifesp isso. Dos outros eu senti mais assim da produção científica, o que você fez, né? Foi um pouquinho mais informal também, eu senti bastante acolhida nos outros, nessa questão também, mas eu acho que, assim, do que eu mais me senti acolhida de entrega de currículo foi realmente do Dante, porque eu conheci dois chefes, assim, muito acolhedores assim, tornou aquele momento de tensão ali, que eu me tremia muito para falar de mim, para falar sobre o meu currículo, uma coisa muito mais informal e mais tranquila, né? Perfeito. Então, olha, a gente fez uma grande trajetória, né, em 2024. E se a gente comparar o estudo 23 versus 24? Muita coisa mudou. Mas, assim, se a gente conseguir pontuar para as pessoas de casa, qual foi ou quais foram a ou as grandes mudanças de mentalidade, de técnica, o que mudou da parte 23 versus parte 24? Mudou que, assim, eu não posso anular o quanto que eu estudei de questão de videoaula, de anotação no ano de 23, porque realmente me deu uma base para o ano de 24 eu precisar menos disso. Então, foi o que transicionou foi que eu comecei o estudo mais ativo, né? Era Anki, questões, vez ou outra, tô com dúvida nisso, voltava em uma aula, assistia, mas realmente o que eu tive que deixar um pouquinho o estudo passivo, que é o que eu mais gosto de assistir vocês, né? Para mesmo partir mais de mim. Eu acho que esse foi o grande salto aí Diferencial. nos Uhum. estudos. E teve algum momento do ano em que você abandonou de vez as aulas e focou só em provas, correção e flashcard? Se sim, quando foi? Isso aí eu acho que começa a apertar um pouquinho quando começa a sair data de prova, né? Eu acho que ali em agosto, setembro, que começa ali talvez a prova de X lugar vai ser em novembro, de Y lugar vai ser em dezembro, a gente começa, eita, eu tenho que começar a revisar essas provas, e aí a gente começa a abandonar um pouco mais as aulas e realmente é treino, é questão e é Hum. flashcard. E uma das angústias que os dantinianos, como é que a gente pode falar quem faz Dante? A gente tem um Não, adjetivo, não assim? tem adjetivos. Me chamam de Dantas, me chamam de Dantinha, me chamam de.
Pois é, para o soon to be Dante, as pessoas que É. querem virar Dante, uma das grandes angústias é, Matheus, não tenho mais prova, porque eu tenho 2 anos de prova, o que que eu faço? Como é que, assim, você fez uma preparação específica para o Dante, além de fazer as provas? Acho que a gente pode falar um pouquinho até da correção crítica, da mentoria, etc. Mas focando no Dante em si, para uma pessoa que está angustiada e vai falar, olha, eu só tenho 2 provas para treinar, o que que você recomendaria para essa pessoa? A prova do Dante, ela é feita pela Edudata. Então, existem apenas 2 provas feitas próprias para o Dante, mas hospitais como a HCOL, eu não me lembro exatamente quais são os outros, mas assim, existe um banco de questões da Edudata que dá para ser usado, e foi realmente isso que eu usei como parâmetro, e foram bastante semelhantes, assim, o padrão de questões. É, mas eu acho que a prova da Edudata, a prova do Dante, é uma prova muito, muito, assim, como que eu posso dizer? Eu sei como falar, eu adoro a prova do Dante, eu achei gostosa, achei justa. Exato, eu acho uma prova extremamente justa, porque ela não escolhe alguém que já era de lá, todo mundo vem do nada para ali, então ela é bastante. Eu esqueci a palavra. Enfim, é uma prova que é bastante justa, assim, por conta disso, né? A gente não seleciona se você é dali, se você vem lá do Nordeste, se você fez uma federal, se você fez uma particular. Então, é uma prova bastante justa. Isso aí que dá tranquilidade para você. Estude, faça o seu, que a prova ela é uma prova homogênea, ela vai te entregar ali para você ir bem, se você tiver um Uhum. estudo linear e entender um pouco de tudo. Exato. E assim, eu corrigi os Dantes, né, com vocês. Inclusive, um eu corrigi ao vivo e outro eu corrigi de backup. Mas pelo menos da minha parte da Reumato, foram questões muito legais. Então, em 2023, caiu o Romosozumab. Foi a primeira prova do Brasil a cobrar Romosozumab. Você fala, ai, Matheus, mas isso é uma picuinha. Não é? Não, gente. Romosozumab está mudando a história da osteoporose. Inclusive, agora a gente consegue pegar, inclusive, né, assim, já pensando em convênio, já está no hall da ANS, então a gente Sim. consegue liberação. Então, assim, é óbvio que vai começar a cair romosozumab nas provas. Então, eu achei super adequado os conteúdos de reumato, achei bem diverso, e achei também, eu olhei assim, né, pra mentoria, eu gostei que tá bem, mais ou menos divididinho. Então, óbvio que tem as coisas mais cardio também, né, de peri-op, beleza, mas você vai encontrar um tiquinho de clínica médica na prova toda. Sim. Então, um pouquinho de cada sub em cada prova, inclusive parte de imuno. Gostei muito da prova do Dante. Sou muito fã. E uma dica para quem está escutando é resgatar as 20 questões de clínica médica do R1 de 2023 e as 20 de clínica médica do R1 de 2024. Também a gente aumenta um pouquinho mais o leque de questões, Sim. né? Dá pra gente fazer isso também, porque às vezes a gente fica com preconceito, né? Falar, eu, prestando R+, eu não vou ver provas dessas direto. Daí vem a lapada e, né? E cobra coisa básica, assim, que a gente deixou de estudar, não, vou estudar picuinha e coisas assim, da clínica mesmo, lá do R1, que cai, a gente fica, nossa, eu não acredito que eu errei isso, assim, coisa muito que dá pra gente incluir também. Perfeito. Caramba, conversamos muita coisa hoje. Deixamos dicas de flashcard, Pomodoro, como organizar o tempo, falamos sobre a prova, muita coisa, muita coisa. Pra gente fechar nosso episódio, tem uma coisa que eu gosto que a gente comente. Vamos imaginar que a gente tem uma máquina do tempo, que é a Paty, agora, né, a gente tá gravando esse episódio no finalzinho de março, então já quase com o mês de residência. Mas vamos pensar que hoje, dia 28 de março, se eu não me engano, ou dia 27, já tô Glasgow 14 aqui, mas vamos imaginar que você vai entrar nessa máquina do tempo e por alguns breves segundos você vai conhecer a Patrícia de março de 2024 e você vai poder dar para ela uma pérola de conhecimento, um insight. Você já, dentro do Dante, fazendo residência, vai voltar no tempo para conversar com você mesmo lá do passado. O que você falaria nesse de volta para o futuro, assim, kind of way? Nossa, eu acho que eu tentaria me acalmar quanto à questão de ansiedade, que o processo realmente, se você se dedica, se você cumpre o que você se propõe mesmo, não é, não surte, né? Porque realmente a gente fica com vontade, uma vontadezinha de surtar, ai meu Deus, não vou passar de novo, não vou passar de novo. E eu acho que é mais assim,
tenha paciência consigo mesmo. Eu acho que é isso, estude o quanto que você se propõe, se estiver cansaço, descanse, né, porque é essencial para você retomar os estudos, né, e confia no processo, porque não tem segredo, é você ir fazendo, não é receita de bolo, mas se você todo dia se dedica um pouco, você colhe os frutos no final. Então, eu acho que esse eu tentaria me acalmar. Aí no a Patrícia estava um pouquinho desestabilizada, agora ela foi se estabilizando, eu acho que eu tentaria acalmar ela um pouquinho naquela época. Muito bom, Paty. Muito obrigado de Eu que novo agradeço. pela sua presença. E eu queria agradecer agora as pessoas que nos escutam, seja no Spotify, seja no YouTube. Queria agradecer de todo o coração a sua audiência. Eu tenho certeza que alguma coisinha nesse episódio aqui fez, né, o seu coração vibrar ali e você vai pegar um elemento daqui, incorporar uma dica. Então, com certeza esse conteúdo vai ser útil para você. Portanto, eu e você, a gente tem mais encontro marcado no nosso próximo Singular Cast.